Se eu tivesse que resumir a abordagem, o aluno tem que ver o filme e registrar suas impressões, né, de preferência por escrito, né, ainda que ele debata oralmente as questões ligadas ao filme. Eu acho que o registro da experiência, né, algum tipo de fichamento, algum tipo de redação, ajuda o aluno a efetivamente absorver o que ele viu. E é claro que o professor também, uma outra coisa importante, tem que ter um roteiro de abordagem do filme, ainda que ele guarde esse roteiro na manga e vá soltando aos poucos, né? E ainda que ele revise esse roteiro de acordo com as questões que vão aparecendo em sala de aula, né? Os próprios alunos podem, muitas vezes, ampliar o roteiro, questioná-lo, ótimo, legal. Mas é bom que o professor tenha uma espécie de abordagem inicial organizada. Bom, o caminho para a elaboração do roteiro pedagógico sobre o filme pode variar, né, dependendo aí da pessoa que vai, enfim, trabalhar, vai elaborar o roteiro. Da minha parte, eu costumo, como eu tenho já alguma experiência em trabalhar com cinema, o que eu costumo fazer é ver o filme uma ou duas vezes pelo menos, né? Eu vejo uma primeira vez, às vezes tem filmes que eu consigo ver uma vez e já anotar já um caminho, né, de interpretação, vamos dizer, do filme em sala de aula, de trabalho com o filme em sala de aula. Então eu costumo ver o filme, anotar, sobretudo, personagens, situações, referências, né? Eu procuro trabalhar essas três partes. É claro que mentalmente é importante, a primeira coisa, sobretudo alguém que não tenha muita experiência, é fazer uma sinopse do filme, uma sinopse mental, conseguir contar o filme em 5 linhas, né? Feito isso, eu acho que a pessoa pode explorar personagens, mesmo filmes de ficção ou documentários, enfim, os personagens costumam ser carregados de sentidos, né? Não só dramáticos, mas muitas vezes ideológicos. Sobretudo se for um filme mais melodramático, com bem e mal, né? Os personagens são sínteses de tensões, dilemas políticos, ideológicos, enfim. Mesmo que essas questões não estejam explicitadas, né, nas falas e no comportamento dos personagens. Então, personagens, os núcleos dramáticos são fundamentais. Segundo ponto, para o professor, enfim, para quem vai elaborar um roteiro pedagógico, é prestar atenção nas situações. As situações dramáticas dos filmes sempre trazem possibilidades de trabalho em sala de aula, seja, enfim, porque elas mobilizam temas históricos, mobilizam conceitos de ciência, de sociedade, de valores, né? Então, normalmente com as situações dramáticas de filmes de ficção, né, tem conflitos, são geradas por conflitos, e geram conflitos para o filme acontecer, o professor pode explorar isso, né? E também, aí já uma parte um pouco mais difícil, precisa ter, enfim, referência, não tem jeito. Todo filme faz referências indiretas a situações extrafílmicas, vamos dizer assim, ou fora da tela, quer dizer, aquilo. Então isso é importante. Um filme, por exemplo, que tenha um filme de tema histórico, vamos falar um pouco da minha área, né? Ele sempre vai fazer referências a um debate historiográfico, ainda que esse debate não esteja explicitado de maneira didática no filme. Sempre vai ter algum elemento, alguma referência a um documento histórico, a uma fonte de época. Então, acho que isso pode ser alguma referência à memória, né? Pensando no filme em tema histórico. Então, as referências que os filmes carregam são elementos muito interessantes para serem trabalhados em sala de aula, embora muito mais difíceis. Mas se o professor conseguir identificar muito bem o sentido dos núcleos dramáticos, dos personagens, e as situações dramáticas, quer dizer, como é que isso pode ser explorado para debates e atividades pedagógicas, acho que está de bom tamanho. Eu fiquei com uma ficção dramática e um documentário. Claro que a estratégia de abordagem do documentário é um pouco diferente. A primeira regra é não achar que o documentário fala a verdade, que ainda é uma ideia muito forte, não é? Às vezes no meio, sobretudo entre os professores. Todo documentário, embora queira se aproximar da verdade, vamos dizer assim, do real, é um ponto de vista. Então, essa é a primeira perspectiva. E no caso da ficção, o oposto também não é verdadeiro, ou seja, embora a ficção trabalhe com situações, em princípio, que não aconteceram na vida real, elas muitas vezes são inspiradas como no caso deste filme, né, que eu trabalhei, são inspiradas em situações reais, em conflitos reais, e também elas podem trazer, mesmo no ambiente ficcional, elementos para se chegar na realidade. Então, eu acho que a primeira estratégia é isso,
se o professor for trabalhar com um documentário, é não achar que aquele documentário é uma mera ilustração do real, é um caminho direto para a realidade que ele está discutindo ou para o tema que ele está discutindo. Por outro lado, também não achar que a ficção é um ponto de vista puramente imaginativo de quem a fez. É possível trabalhar elementos da realidade social, mesmo numa ficção das mais delirantes que existem. Eu vi os filmes, enfim, notei uma série de coisas, um pouco baseado naquilo que eu já tinha dito, né? Personagens, núcleos dramáticos e referências, e procurei extrair um pouco o sentido que os filmes trazem, né? Sobretudo as ficções sempre têm uma espécie de sentido moral, que muitas vezes são passadas para o espectador de maneira muito sutil. Então é preciso ficar atento para a gente não cair nessas armadilhas também, né? O filme normalmente nos emociona, mas ao nos emocionar, ele também passa valores. Então muitas vezes o caminho de sala de aula é esfriar um pouco o efeito do filme e pensar sobre o filme. Então eu faço isso quando eu vejo. E no caso do documentário também. Coincidentemente, esse documentário que eu trabalhei é um tema que eu pesquisei no meu doutorado, né? Que são os festivais da canção dos anos 60. Então eu tinha, obviamente, bastante elementos para também pensar uma outra perspectiva para o filme. No documentário Uma Noite 67, eu procurei exatamente valorizar, que eu acho muito rico no filme, que são as imagens de época, ou seja, as imagens de arquivo mobilizadas pelos dois cineastas que fizeram, né, o filme, e em si elas são muito ricas. Elas é uma espécie de memória da cultura brasileira, da cultura musical brasileira, e de um momento muito especial dessa cultura, né? Quer dizer, desse momento, da música popular. É um momento formativo da música popular moderna no Brasil, né? Então, acho que as imagens, os alunos poderem ter contato com essas imagens e todo o que era uma televisão nos anos 60, ainda sem um padrão altamente técnico, inclusive, de edição, de controle do tempo, né? Então, tudo isso pode ser mobilizado. Então, o contato com a imagem de arquivo, eu acho uma experiência em si. E se o professor souber mobilizar essa experiência para o aluno não só conhecer a música, que é o conteúdo daquelas imagens, mas a própria imagem, a própria riqueza do ambiente do festival, os conflitos, né? O que está por trás o que estava por trás desses conflitos, né? Estéticos, né? Os elementos ideológicos por trás desses conflitos estéticos. Tudo isso eu procurei valorizar no roteiro, é claro, de maneira simplificada para facilitar a vida de quem está trabalhando em sala de aula. Mas aí o professor pode criar o seu próprio roteiro, né? Eu acho que esse é o importante. O que a gente faz nos roteiros é, na verdade, uma base para que aquele professor também, a partir do filme, né, crie outras possibilidades de trabalho. Então, no caso do Uma Noite 67, eu destacaria, muito importante, tem as entrevistas dos artistas que participaram, que são muito interessantes, mas eu destacaria mais as imagens de época. Acho que ali o filme tem uma riqueza muito grande nesse sentido. Outra possibilidade é também analisar o conteúdo, vamos dizer assim, das imagens, as músicas, as entrevistas nos bastidores que são mostradas, né? O próprio contexto dos festivais da canção, né? A participação da plateia também, muito importante, né? Então, tudo isso eu procurei sintetizar no roteiro. Em relação ao filme Lemon Tree, já é um filme dramático, uma ficção dramática, construída em cima de um conflito real, não menos dramático, que é o conflito entre palestinos e israelenses. O filme trabalha com uma situação quase modelar, ou seja, uma Palestina que tem uma plantação de limões muito antiga, que de repente, enfim, vira vizinha do ministro da Defesa de Israel. Isso é uma situação, um limite, não é? E então o conflito entre duas famílias, dois indivíduos, vamos dizer assim, em culturas e situações políticas diferentes, gera todo o desenrolar do filme, né? Então eu procurei trabalhar aí um pouco em cima daquilo que eu havia falado, quer dizer, valorizar o sentido dos personagens, o que os personagens trazem em si no plano da mensagem política, da mensagem ideológica. Então, por exemplo, tem um soldado israelense que fica lá numa torre o tempo todo e ele está um pouco alienado da situação, ele fica estudando, enfim, umas apostilas, né? Então aquilo é um personagem interessante para ser trabalhado. Por sua vez, a Palestina, uma mulher viúva que batalha a vida sozinha, que cuida dos seus limões, aquilo é mais do que um trabalho, é quase que uma manutenção de uma tradição, de uma identidade, e que se vê ameaçada porque, de repente, a segurança quer cortar os limões, porque aquilo pode ser um esconderijo de terroristas, né, como se diz, né? E a própria situação também da família do ministro, né? E é interessante que o filme não chega a vilanizar, o que seria uma tentação, né? O lado mais poderoso, né? Que oprime, né? No caso aí, né? O lado israelense. Ele também trabalha com as contradições, os vários debates que ocorrem do lado israelense, né?
Então é um filme muito rico porque ele escapa, é isso que eu também procurei valorizar, ele escapa aquela lógica binária do bem contra o mal. É muito comum no melodrama, né? Sobretudo norte-americano. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E o filme evita isso, o Lemon Tree evita isso. Então é uma experiência interessante em sala de aula porque ele se aproxima da realidade. A realidade é difícil a gente vilanizar quem é bom, quem é mau. Existem interesses em conflito. Muitas vezes interesses mais poderosos, né, tendem a oprimir os interesses menos, que têm menos condições de se afirmar. Mas é difícil você trabalhar na realidade, né, social histórica com o bom, o bem e o mal, né? O cinema mais comercial simplifica muito. E esse filme, ao contrário, exige uma abordagem um pouco mais criteriosa do espectador, porque os conflitos são mais complexos, né? O roteiro, na verdade, para a sala de aula, ele pode ser extremamente complexo, ele pode ser bastante ampliado, ele pode trabalhar com elementos diversos e pode ser um roteiro simples. A proposta desse projeto é trabalhar com roteiros mais ou menos que estão no meio caminho, quer dizer, que não sejam muito complicados, mas também não sejam muito banais, né? Então sempre tem um conjunto de perguntas que estimula a reflexão, tem uma apresentação crítica do filme, né? Tem um destaque de uma cena, não é um roteiro assim simplificado. Por outro lado, é possível, como eu já disse, o próprio professor, a partir desse roteiro, ou criando outros roteiros a partir dos mesmos filmes, criar situações pedagógicas bastante complexas. Depende da turma dele, depende do trabalho que ele tem com a turma, né? É possível pegar um filme e fazer quase que um projeto de um semestre em cima, se ele quiser, né? Bom, pensando no aluno do ensino médio, acho que é importante a gente entender que é um aluno, é um jovem em formação cultural, ao mesmo tempo que já tem um contato muito grande com a mídia, né? A mídia hoje talvez seja, vou dizer talvez uma heresia, mas é uma triste heresia verdadeira. A mídia talvez seja mais importante que a escola em termos de formação né, inicial. Em certa medida a mídia compete com a escola vem perdendo espaço, né? Não acho que a escola deve imitar a mídia, deixo bem claro isso, quer dizer, não tem que, são dois espaços diferentes de formação numa sociedade, né? Por outro lado, eu acho que o cinema dentro da escola pode fazer uma ponte interessante entre a cultura que ele tem fora da escola e o ambiente escolar. O trabalho com o cinema, eu acho que é uma formação cultural fundamental. O cinema é uma grande experiência cultural do século XX em diante, quer dizer, desde o século XX. E os alunos têm contato com o audiovisual, têm contato com o cinema, não é? O que eu acho que eles têm que pensar sobre esse filme em sala de aula, o que é um pouco diferente dele ir ao cinema ou ligar um vídeo em casa, um DVD em casa, né? No entanto, essa experiência pode ser agradável, ela pode ser formativa, ela pode estimular o debate, quer dizer, eu acho que a escola tem que estimular o debate e a reflexão sobre o que ele está vendo no filme. Não é só um lazer ali no sentido... Não que no lazer também não tenha, reflexão tem, né? Mas acho que na escola é o momento de parar, discutir, debater, voltar à cena, rever uma cena mais difícil, prestar atenção no diálogo, né? É o momento, é o ambiente para isso, né? O aluno pode achar chato no começo, cabe ao professor insistir e ter estratégias para vencer essa eventual resistência. Eu acho que levar o cinema para a sala de aula, em algumas cidades, pode significar talvez o primeiro grande contato do aluno com um filme de cinema, além da televisão, quer dizer, com uma situação de cinema. Ir ao cinema é uma experiência fundamental. Eu acho, inclusive, que, eu sempre digo isso, eu acho que o aluno pode trabalhar, o professor pode trabalhar com filmes que sejam mais ou menos do universo do aluno. Filmes de aventura, filmes de ação, né? Os romances adolescentes aí que tem infestado o cinema, né? Não tem problema. Mas eu acho que a escola não deve parar nisso. Não deve apenas reproduzir o cinema comercial que ele pode ter acesso no shopping ou na locadora, enfim, no DVD ou na internet. Eu acho que a escola deve também ajudar o aluno a ver um filme, a saber ver um filme.